Fala pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Sr. Pedro aqui, e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o nono ano, com o conteúdo de termometria. Termometria é a parte da física que estuda a medida da temperatura. É justamente isso aqui que significa a palavra, né? Metria vem de medida e termo de temperatura. Então hoje a gente vai entender o que é a temperatura, o que são as escalas termométricas e o que é o tal do zero absoluto, tá bom? Tudo isso e mais um pouquinho na aula de hoje, beleza? Então vamos lá. O que é a temperatura? Normalmente a gente entende temperatura como medida do calor. Por quê? Quando você fala de temperatura, está associado ao termômetro. Aí você fala, nossa, como que será que é a temperatura que está hoje? Ah, hoje está muito quente, a temperatura está muito alta. Ou hoje está muito frio, a temperatura tá muito baixa, a temperatura abaixo de zero. Então a gente associa a temperatura com medida de calor. Se tiver muito calor, a temperatura é maior. Se tiver menos calor, a temperatura é menor, tá? Então, sempre a gente associa dessa forma a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais calor. Quanto menor a temperatura, menos calor. Porém, fisicamente, essa ideia de calor e temperatura é totalmente diferente do que a gente entende no mundo real, da forma como a gente fala, pelo menos no Brasil aqui, tá bom? Tá, professor, então não é, tá? Esquecem isso. Temperatura é medida de calor? Não. A gente até pode usar em certas situações a temperatura para medir a quantidade de calor trocada com o corpo. Porém, não é sempre. Então eu posso falar que temperatura é a medida do calor? Não, tá? Esquece isso. Aí você fala, tá bom, professor, mas e o que é a temperatura então? Se a temperatura não é a medida do calor, ela tem que ser outra coisa. O que que ela é? Ela é simplesmente o grau de agitação das moléculas, ou seja, o grau de vibração das moléculas. Pode não parecer, mas tudo que você está vendo, tudo que está ao seu redor, está vibrando. Essas moléculas, elas têm um tanto de vibração e a temperatura justamente é esse tanto que elas vibram, tá? Então, quanto maior for a agitação das moléculas, maior é a temperatura. Enquanto menor a agitação das moléculas, menor vai ser a temperatura delas, tá? No caso, a gente diz agitação como uma maneira geral. Por quê? Nos sólidos, as moléculas elas ficam travadas em posições específicas, porque aquele objeto é sólido, então ele tem uma estrutura molecular definida. Então, as moléculas elas não podem sair da posição em que elas estão, então elas vibram, tá? Então é mais ou menos isso aqui. A gente vê essa estrutura molecular como se fosse uma grade e ela está vibrando. Isso seria nos sólidos. No líquido acontece mais ou menos isso também, porém a estrutura não é definida. Você tem as moléculas, elas estão ligadas entre si, porém essa força de ligação é muito pequenininha. Então elas estão agitando, mas não em uma posição específica, tá? Mas ainda assim elas agitam e rotacionam uma em torno da outra, tá? Só que nos gases, como os átomos que compõem o gás ou as moléculas que compõem o gás estão soltas, elas não estão ligadas entre si, as moléculas elas não vibram, elas não se agitam, mas sim tem uma velocidade, cada uma vai para o seu canto, tá? É por isso que o gás ele não ocupa um volume específico, ele espalha facilmente, tá bom? A gente pode ver aqui, ó. Então, temperatura é a grandeza relacionada à molécula. Isso é outra coisa interessante da gente falar também, porque a gente sempre fala a temperatura do corpo é uma temperatura X. Aquele corpo ali está com uma temperatura de 40 graus Celsius. Mas se temperatura é o grau de agitação das moléculas, temperatura é uma coisa da molécula. É que na maior parte das vezes, quase sempre não, mas no mundo real a gente percebe que essas moléculas elas tendem a ficar em uma temperatura uniforme, uma temperatura igual. Então, se você tem uma mesa, ela é composta de várias moléculas de vários átomos. Se a gente medir a temperatura de cada molécula, de cada átomo, a gente vai perceber que essa agitação de cada partícula é parecida. Então, por isso que a gente fala, a mesa está numa temperatura de 20 graus Celsius, por conta disso, porque todas as moléculas que estão presentes nessa mesa, elas estão próximas
da mesma temperatura. Então, por isso que a gente fala que o corpo tem temperatura, tá? Mas temperatura é uma grandeza relacionada à molécula. Beleza? Beleza, beleza. Então, aqui só um cargo de curiosidade para quem gosta de quadrinhos aí, como o Teacher aqui. A gente vê que o Capitão Frio é o principal inimigo do Flash justamente por conta disso, né? O Flash ele é muito rápido, ele até vibra o corpo dele e consegue passar através das paredes. Então qual é a melhor arma de você usar contra um cara que é super rápido e que vibra? O arma de frio, né? Porque conforme você vai diminuindo a temperatura dele, ele vai vibrando menos até que chega em um momento que ele vai parar essa vibração dessas moléculas. Beleza? Beleza? Enfim. Ah, tá. Outra coisa aqui, desculpa. É, Se a gente relacionar isso com as aulas passadas, né, que a gente falou de energia cinética e energia potencial, olha só, a gente pode falar que cada molécula dessa tem uma velocidade. Então, elas têm energia cinética, porque tudo que tem velocidade tem energia cinética. Essa energia cinética que as moléculas têm, tanto na parte de vibração quanto na parte aqui do gás, que cada uma está para um lado, a gente vai chamar de energia térmica, tá? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Chamamos de energia térmica a soma da energia cinética dessas moléculas. Então, quanto mais rápido elas estão, maior a energia térmica, logo maior a temperatura, porque mais energia elas têm. Beleza? Efeitos da temperatura. Então, como que a gente pode observar esses efeitos que a temperatura tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? O principal delas é a dilatação térmica. O que seria isso? Já que um corpo que tem temperatura, as moléculas estão vibrando, quanto maior a vibração, maior a agitação das moléculas, maior é essa temperatura, a gente pode supor que quanto um corpo que está aumentando a sua temperatura, ou seja, ele está esquentando, essas moléculas vão precisar vibrar mais rapidamente. E se elas vibram mais rapidamente, elas precisam de um espaço maior para fazer isso. Então, uma coisa é você estar vibrando aqui, uma temperatura baixa, e de repente você aumenta a sua vibração. Então, você acaba tendo uma necessidade de ter um espaço maior para conseguir realizar essa vibração. Isso a gente chama de dilatação térmica. Por quê? A influência que isso tem no corpo é aumentar o volume dele. Quanto maior for a temperatura do corpo, maior é o volume que ele vai ocupar. É claro que esse aumento de volume é bem pouquinho, tá? A gente não consegue perceber tanto até a olho nu quando a gente aumenta a temperatura de alguma coisa, mas acontece. Exemplo clássico aqui são os trilhos de trem. Aqui a gente vê esse trilho todo torto, todo doido aqui. Aí você pode pensar, professor, mas por que eles fizeram dessa forma? Eles não fizeram dessa forma. A ideia é o seguinte: quando você prende o trilho, são várias barras que você coloca uma após a outra, né? E você tem que deixar um espacinho entre as barras. Por que que você precisa desse espacinho entre elas? Como ela sofre, ela fica ali exposta à radiação do sol durante o dia, a temperatura dela sobe, né? Se ela recebe luz do sol, essa barra vai aumentar a temperatura dela. E se aumenta a temperatura dela, ela tende a aumentar o tamanho, ela cresce. Só que se essas duas barras estiverem juntas, exatamente grudadas uma do lado da outra, uma encostando na outra, elas vão querer crescer, só que não tem para onde. E aí acontece isso daqui, ó. Uma acaba forçando a outra até que elas entrem em colapso e dão essa entortada, tá? Então, se você prender esse trilho um juntinho do outro, sem esse espaço, isso daqui vai acontecer. Então, se você tiver oportunidade, quando estiver passando perto de um trilho de trem, você observa. Essas barras sempre tem um espacinho entre elas, tá? Sempre vai ter esse espaço justamente para que não ocorra isso daqui. As calçadas também é outro exemplo bom de dilatação. A calçada ela recebe a luz do sol durante o dia, durante a noite ela cessa, a incidência do sol vai cessar, não tem mais, não vai receber mais calor por irradiação, então a temperatura da calçada vai diminuir. Como ela fica oscilando, temperatura diminui, temperatura aumenta, temperatura diminui, temperatura aumenta, ela acaba entrando em colapso também. E aí você percebe essas rachaduras. Muitas vezes até a gente acha que é por conta da pressão, né? São várias pessoas pisando em cima disso o tempo todo. Essa calçada recebe movimento, então ela vai rachar normalmente.
Isso é verdade, sim. A calçada ela sofre um estresse muito grande de forças externas, mas também tem essa questão da dilatação. Você percebe que calçadas que têm grama, filetinho de grama dividindo os blocos, ela tem menos rachadura. Isso por conta que quando ela recebe a luz do sol, ela esquenta, ela aumenta o tamanho e empurra a terra. Que ali, como tem plantado grama, tem a terrinha no meio e ela empurra a terra é fofa e ela não quebra. Agora, se a calçada está totalmente completa de concreto, na hora que ela recebe a luz do sol, e esquenta e tende a aumentar o tamanho, ela não tem para onde crescer, então ela colapsa e quebra, tá bom? A dilatação também acontece no sentido inverso. O que seria isso? Quando o objeto ele diminui a temperatura dele, o tamanho dele vai tender a diminuir também, tá? E é por isso que os fios, quando você olha do poste, eles sempre têm essa barriguinha. Por que eles têm essa barriguinha? Vamos fazer só um desenho aqui para vocês entenderem, ó. Então, eu tenho o poste. Se eu deixar o fio esticado, totalmente esticado de um ponto para o outro, é melhor para a companhia elétrica. Por quê? Se eu deixasse a barriguinha como tá, ó, aqui, vamos desenhar com a barriguinha. Aqui tem a barriguinha. Pau, pau. Beleza. Para fazer essa barriguinha aqui, eu vou gastar mais fio. Ah, professor, mas é pouca coisa. Sei lá, é 5 centímetros a mais que seja. Tá, 5 centímetros a mais é pouco. Mas multiplica isso por número total de postes que você tem na cidade. No final você vai ter metros e metros de fio. E o fio é feito de metal e o metal é caro. Então, para a empresa elétrica, não compensa você ter essa barriguinha, não compensa financeiramente. Mas o que aconteceria se ela deixasse esticado aqui para economizar fio? Ó, quando tiver uma temperatura alta, não tem problema. O fio vai esquentar, ele vai aumentar o tamanho dele, e vai ficar forgado, não tem problema nenhum. O problema que a gente tem é no frio. Quando chegar o inverno, o momento onde a temperatura vai estar menor, esse fio ele tende a diminuir o tamanho dele. E o que vai acontecer? Como ele está esticado, se ele diminuir o tamanho dele, ele vai quebrar. E aí, se ele quebra, você tem um problema na distribuição da energia, as casas vão ficar sem energia e vai ser um problema gigantesco para a concessionária de energia aí da cidade. Né? Então é por isso que eles deixam essa barriguinha, já para evitar que isso daqui aconteça. Na hora que a energia, na hora que a temperatura diminui no inverno, esse tamanho vai diminuir. Como esse fio vai diminuir, mas já tem esse excesso aqui de propósito, o que vai acontecer é que ele vai dar uma esticadinha e aí ele não rompe, tá? Então essa barriguinha que você tem no fio aqui, ela é proposital, beleza? Outro efeito que a gente pode observar da temperatura também aí é a pressão, né? Quanto maior for a temperatura, mais agitadas essas moléculas estão. Quando a gente pensa no gás lá, a temperatura seria a velocidade das partículas, daquelas bolinhas, como a gente viu no slide anterior. Então, se essa bolinha vem em um sentido, ela vai chegar um momento, ela vai bater na parede do recipiente que está segurando ela. Aqui no caso é a panela de pressão, aqui no caso é um pistão, né? Enfim, e na hora que esse átomo bate na parede, ele aplica uma força. Essa força, ela produz uma pressão no objeto, né? Então aqui no caso a panela de pressão é justamente por conta disso, tá? Porque o gás, o vapor d'água aqui dentro, ele vai aumentar a temperatura e essa temperatura vai ser suficiente para fazer uma pressão relativamente alta aqui dentro da panela de pressão, tá? Quanto maior a temperatura, mais rápido essas partículas vão estar e quanto mais rápido elas estiverem, mais forte elas vão bater na parede, ou seja, maior vai ser a pressão. Então a gente tem uma relação também entre temperatura e pressão que um gás exerce, né? De forma que se você tiver um gás confinado aqui e esquentar muito ele, essa pressão vai aumentando a ponto até de levantar o êmbolo. Aqui você vê que a pressão é suficiente para fazer o pino aqui girar. Aqui é suficiente para levantar o êmbolo. Esse é o princípio de funcionamento dessas máquinas térmicas aqui. Ó. A Maria-Fumaça ela faz justamente isso. Você queima um combustível lá dentro, pode ser madeira, pode ser carvão, enfim. E através do aumento da temperatura que você tem aqui, o vapor de água dentro dessa máquina produz o movimento da Maria-Fumaça. Então olha que interessante. Nem parece que a temperatura tem
tanta utilidade assim no nosso dia a dia, né? Enfim, então já que a gente sabe sobre dilatação e entende um pouco mais sobre essa ideia de temperatura, como que a gente pode fazer para medir ela? Para medir a temperatura, a gente usa um aparelho que chama termômetro. O termômetro ele é uma espécie de régua que vai nos auxiliar na medida da temperatura. E como que o termômetro faz isso? O termômetro ele faz através da dilatação. Lembra que a gente acabou de falar que corpos quentes, ou seja, corpos com temperatura mais alta, tendem a ocupar um espaço maior, e corpos com temperaturas menores tendem a ocupar um espaço menor, né? Então, se eu pegar um fluido, um elemento, uma substância e prender ela em algum lugar, aqui no caso eu prendi ela num bulbo de vidro, se eu deixar esse elemento preso, quando a temperatura aumentar, ele vai tentar aumentar o espaço, então essa coluna vai subir. A gente observa isso aqui, ó. Se eu colocar o termômetro em um recipiente onde as moléculas estão com baixa temperatura, porque elas estão vibrando menos, a coluna vai diminuir, porque o espaço que essa substância precisa ocupar é um espaço pequeno, né? Já se eu aumentar a temperatura e deixar as moléculas bem agitadas, esse termômetro aqui, essa substância que está dentro do termômetro, também vai estar uma temperatura alta e ele vai precisar de um espaço maior. Então, o que ele faz? Ele sobe essa coluna aqui, essa coluna de elemento vai subir. E isso, ó, se a gente tiver um auxílio de uma referência, uma espécie de uma régua, a gente consegue medir. Ah, aqui está no valor 10, então aqui está no valor 20, aqui está no valor 30 e assim sucessivamente. Então, o termômetro ele ajuda a gente a medir a temperatura através da dilatação, tá? Quanto maior a temperatura, maior a coluna do termômetro. Quanto menor a temperatura, menor essa coluna que ele vai estar. Tudo isso através da dilatação. E aí que mora o problema. Por quê? Se você vai medir alguma coisa, você precisa de uma escala, né? Vamos pegar uma régua como exemplo. Quando você pega a sua régua lá, ela tem dividido lá quanto que vale um centímetro, quanto que vale um milímetro e tudo mais. Agora imagine se essa régua não tivesse essas medidas. Ela ia ser só um pedaço de metal ou um pedaço de madeira, dependendo da régua que você tem. O termômetro é a mesma coisa. Se a gente só prender o líquido aqui, a substância aqui dentro, e esperá-la dilatar, se tiver uma temperatura alta, a coluna vai subir. Só que se eu não tiver essa referência aqui, essa parte milimetrada, eu não vou saber qual que é o valor, né? Eu só vou saber que a temperatura está mais alta porque a coluna está ocupando uma altura maior. E aqui eu vou saber que a temperatura é mais baixa porque a coluna é menor. Mas qual que é o valor da temperatura aqui? Qual que é o valor da temperatura aqui? Eu preciso dessa escala. Então, isso é o que a gente vai ver agora. Como que a gente vai graduar um termômetro? Como que a gente vai criar essa escala para o termômetro, tá? Existem várias. A gente vai estudar 3 escalas em específico. As 3 levam o nome dos estudiosos que proporam, de alguma forma, essas escalas, tá? A mais famosa, a mais conhecida, é a escala Celsius, a escala que a gente usa e a maioria dos países no mundo usa a escala Celsius. Outra escala que é bem conhecida também é a escala Fahrenheit, tá? E a escala absoluta é a escala Kelvin. Então a gente vai estudar esses 3 tipos e vamos passar uma a uma aí, tá bom? Então, primeiro, escala Celsius. Qual que foi a ideia do Celsius? Quando a gente trabalha lá no ensino fundamental, a gente vê as mudanças de fase das substâncias. A água é o mais fácil da gente observar isso, porque as temperaturas onde acontecem essas mudanças são mais fáceis de ser alcançadas. Então, a água no nosso dia a dia, ela está no estado líquido, né? Então, a 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, você vê que a água está no estado líquido. E a pressão normal também. Mas, enfim, essa questão de pressão não precisa se preocupar agora. Se a gente diminuir a temperatura dessa água, até chegar a um certo ponto, essa água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, né? Então, o que a gente precisa fazer com a água para transformá-la em sólido?
precisa diminuir a temperatura dela. E, ao mesmo tempo, se eu aumentar a temperatura dessa água líquida, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso e vai virar vapor d'água, né? Então, o Celsius, ele estudou baseado nessa propriedade que a água tem de trocar o seu estado físico. Lembrando que não é só a água que faz isso, mas a água é mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma espécie de um gráfico de temperatura por tempo de aquecimento. Então, eu vou pegar um bloco de gelo. O bloco de gelo lá está congelado, a água congelada, né? Então, o gelo é a água no estado sólido. Então, vamos supor que isso daqui está bem gelado mesmo, está a menos 70 graus Celsius. Vamos supor aí, né? Então, 70 graus Celsius porque vocês conhecem, mas vamos ver como o Celsius graduou essa escala dele. O que acontece se a gente aumentar a temperatura desse bloco de gelo? A resposta comum é falar, ele vai começar a derreter, mas a sacada é não, tá? Para o bloco de gelo começar a derreter, ele precisa chegar em uma temperatura específica. Então, quando você começar a aumentar a temperatura desse bloco de gelo, ele vai continuar um bloco de gelo, porém a temperatura dele vai aumentando. Então vamos supor, de menos 70 graus Celsius ela ia para menos 50, menos 20, menos 10, até chegar em uma temperatura específica, que a gente sabe hoje, que é a temperatura de 0 graus Celsius. Quando o gelo chegar no 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter. Então ele só começa a derreter a 0 graus Celsius. E aí, o Celsius ele percebeu que quando acontece essa troca de estado físico, quando o gelo, a água no caso, que está congelada, ela sai do estado sólido para o estado líquido, a temperatura não muda. Ele percebeu que o termômetro não tem variação, mesmo continuando a aquecer esse sistema, ou seja, mesmo continuando a dar calor para esse sistema, né? Depois que todo o gelo derreter, todo o gelo virar água líquida, se você continuar aquecendo ele, continuar com a fonte térmica, essa água líquida vai começar a aumentar a temperatura dela. Então vai de 0 para 10 graus Celsius, para 30 graus Celsius, para 80 graus Celsius. Ah, professor, ela vai começar a evaporar. Não, para começar a evaporar ela tem que chegar numa temperatura exata. E qual temperatura é essa? Hoje a gente sabe que é a de 100 graus Celsius. E aí que é o legal também. Quando começar a evaporar, quando você começar a perceber que a água está virando vapor, você percebe também que a temperatura não varia. Ela fica aos 100 graus Celsius e ela vai ficar nos 100 graus Celsius até que toda a água vire vapor. Parece até que não é lógico, né? Parece que enquanto a água está evaporando, ela vai aumentar sim a temperatura, mas não. No nosso sistema normal, no nosso dia a dia, a pressão atmosférica normal, você nunca vai conseguir encontrar água, por exemplo, a 110 graus Celsius ou a 120 graus Celsius. Lembrando, considerando a pressão constante, né? A pressão atmosférica normal. A água, quando ela chegar a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar, né? E aí ela só vai aumentar a temperatura de novo quando toda a água virar gás, tudo gás, vapor no caso, né? Vai virar vapor da água. Então Celsius observando isso daí, ele falou, pô, já que a água, quando ela vai derreter, ela não muda a temperatura dela, e mesma coisa quando ela vai ferver, eu vou usar esses dois pontos como referência. Lembrando que quando o Celsius começou a trabalhar com isso, ele não tinha uma escala termométrica pronta, né? Não tinha só a régua lá. Então, usando essa ideia de quando a substância passa por uma mudança de fase, a temperatura dela não muda, ele usou isso como referência. Como assim, professor? Ele foi lá e colocou o seu termômetro, seu bulbo, lembrando que ele não tem uma régua, não tem uma escala, é só o líquido preso no bulbo, e colocou em gelo fundente. O que seria o gelo fundente? O gelo derretendo. E aí ele viu que sempre ele ficava nessa altura o termômetro, ou seja, sempre ficava marcando essa temperatura. Tá vendo? Não tem valor nenhum. O que o Celsius fez? Foi lá e falou, ó, então eu vou chamar aqui de zero. Vou chamar de zero, porque zero é a origem. Então vou colocar aqui, zero. Lembra lá da cinemática que a gente precisava colocar um referencial? Né? Então é como se fosse isso. Ele falou, ó, vou colocar o meu referencial aqui.
no gelo derretendo, tá bom? E aí ele pegou a água depois e começou a ferver essa água. Quando a água começou a ferver, quando ela estava passando do estado líquido para o estado gasoso, ele foi lá e colocou o termômetro de novo. Agora a coluna ocupa um espaço bem maior, né? E aí ele falou, ponto, então agora eu vou colocar outro ponto aqui, porque eu já sei onde fica o zero. Eu já sei onde fica o zero, não. Ele já tinha colocado o zero em algum lugar. Agora ele precisava chamar isso daqui de algum outro valor. Qual valor melhor do que 100? Porque 100 é um número redondo. Então ele foi lá e chamou esse ponto aqui de 100. E a partir daí ele falou, se aqui é o meu zero e aqui é o meu 100, eu vou dividir em 100 pedaços aqui e a partir daí eu tenho minha régua, né? Então, se a minha altura de coluna da substância está aqui, então aqui está na altura 30, então eu vou falar que a temperatura é 30 graus. Se a coluna estivesse aqui, é só olhar, aqui está no 70, então eu vou falar que a temperatura está 70 graus. E daí a gente tem a escala Celsius. A escala Celsius é simplesmente isso. A escala Celsius também é chamada de o grau Celsius, na verdade, também é chamado de grau centígrado. E por que esse nome de grau centígrado? Justamente por essa ideia dele ter dividido em 100 pedaços iguais. Se sai do zero, vai até 100, é 100 pedaços iguais, tá? Se fosse, por exemplo, assim, se ao invés dele usar o valor de 100 aqui, usasse o valor de 1000, aí já seria uma escala milimétrica, né? Então não seria graus centígrados, seria graus milígrados, sei lá como é que fala, tudo bem? Mas essa é a ideia. Beleza? Trunks, beleza? Tá, e a escala Fahrenheit? A escala Fahrenheit, ela foi feita de uma forma diferente. Existem até algumas discrepâncias de como que ele colocou o valor aí, não é totalmente entendido. Sim, é quase certo, mas existe ainda algumas dúvidas em relação a algumas coisas. Então, por isso, a gente não vai debater como que o Fahrenheit chegou na escala dele. O importante de vocês saberem é o seguinte, a gente já definiu o termômetro na escala Celsius, né, como sendo o quê? A água de gelo para água líquida é o zero e da água líquida para o vapor é 100. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quais são os valores do ponto de fusão da água e o ponto de ebulição na escala Fahrenheit? Então você vai precisar saber isso. Na escala Fahrenheit, o gelo derrete na temperatura 32. Então olha só, não quer dizer que a temperatura é diferente, tá? É a mesma temperatura, é o mesmo termômetro. O que muda aqui é a régua. A régua que ele está medindo aqui que é outra diferente. Em vez de você ter uma régua em centímetros, você teria uma régua, sei lá, em polegadas. Se a régua tem 1 metro, ela tem 1 metro. A diferença é o valor que ela vai dar para você, tá? A escala que ela vai te dar. Então, 32 graus Fahrenheit é igualzinho a 0 graus Celsius. São equivalentes, tá? Então, o gelo derrete a 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit. Na escala Celsius, a água evapora a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, esse valor é 212 graus Fahrenheit. De novo, hein? 212 não é diferente de 100, tá? É a mesma temperatura aqui. A diferença é que está em escalas diferentes, tá bom? Então, é isso que você precisa saber. Qual que é o maior problema que a gente tem aí? Primeiro que a escala Celsius ela tem 100 divisões entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. A escala Fahrenheit ela já vai ter 180 divisões. Então você vê que não é uma coisa totalmente proporcional aí. Então por conta disso, fazer uma conversão através de regra de 3 não vai dar certo. Tá? Não só por conta disso, por conta de outras coisas também. Mas o erro mais comum na hora de fazer a conversão entre as escalas é a pessoa tentar resolver por regra de 3. Então não vai fazer regra de 3 aqui que não dá certo, tá bom? Tem que ter uma equaçãozinha para fazer isso. E qual que vai ser essa equação? É essa daqui, ó. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em grau Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá bom?
É fácil demonstrar isso daqui, eu não vou demonstrar para a gente não perder tempo, beleza? Mas uma das ideias do Fahrenheit, dessas 180 divisões, é justamente por conta disso também, porque apesar do 100 ser um número redondo, ser um número bonitinho para fazer conta, ele não é divisível por tudo, né? Agora, se você pegar o 180, por exemplo, ó, o 100, ele não é divisível por 9, mas o 180 é. Então, isso é uma coisa bacana da escala Fahrenheit, porém, a maior parte do mundo usa a escala Celsius, tá bom? Professor, e onde usa a escala Fahrenheit, então? Países que foram colonizados pela Inglaterra ou países de origem que falam a língua inglesa, tá? Então, nesses países é mais comum de você ver eles usarem a escala Fahrenheit, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então você vai lá para Disney, por exemplo, desce do aeroporto e dando um rolê na cidade, você fala, nossa, hoje tá quente. Aí você vê o termômetro lá e tá 102 graus. Aí você fala, eita, meu Deus do céu, tá pegando fogo, bicho. Temperatura absurda. Não, porque isso daqui é 102 graus, mas não é na escala Celsius, é na escala Fahrenheit. Então sempre quando você faz uma viagem internacional tem que tomar cuidado com isso, tá? Ah, professor, então tem como eu saber isso daqui? Seu celular faz o cálculo. Mas vamos fazer o cálculo também aqui, caso você não tenha celular e a internet tenha acabado. Como que a gente consegue fazer o cálculo? Ó, primeiro de tudo, essa temperatura aqui é na escala Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit vale 102 graus Fahrenheit. Quero fazer a conversão para a escala Celsius. Qual que é a formulinha? Essa daqui, ó. Então, como eu quero fazer de Fahrenheit para Celsius, eu preciso trocar o valor aqui. Qual que é o valor que eu tenho? Eu tenho o valor em F. Então, vem no lugar do F aqui e troco. Ficaria assim, ó, C dividido por 5 é igual a F, o F aqui nesse caso é 102, menos 32 dividido por 9, né? E aí você vai fazer a conta. 102 menos 32 dá 70, tá bom? E aí você pode fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. O C, no caso, vai ser igual a 70 vezes 5, isso dividido por 9. O C, então, é 70 vezes 5, a mesma coisa que 350. E quando você faz a divisão de 350 por 9, dá aproximadamente 38,9, né? Vai dar 38,88888. Então, o que eu estou falando aqui? O que eu descobri? Que 102 graus Fahrenheit é 38,9, aproximadamente 40 graus, né? Então, esse termômetro aqui, ele está mostrando pra gente 39 graus Celsius. Por isso que tá calor pra caramba, né? Mas não 102 graus Celsius. Pelo amor. Beleza? Então, é assim que a gente usa a os cálculos, as formulinhas. Beleza? Então, bora agora para a última escala que a gente estuda, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é a escala cientificamente correta, vamos dizer assim, tá? Primeiro de tudo, ela não é grau. Então, a escala Celsius é grau Celsius, a escala Fahrenheit é grau Fahrenheit, mas a escala Kelvin não é grau Kelvin, tá? É temperatura em Kelvin. E por que isso? Vamos lá. A gente já sabe que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas elas estão, maior a temperatura. E se eu diminuir essa agitação, se eu diminuir essa vibração, a temperatura é uma temperatura menor. Beleza? Beleza. Os Celsius, muito provavelmente, o Fahrenheit também, eles não sabiam disso. Eles não sabiam que temperatura era o grau de agitação das moléculas. Eles realmente achavam que isso tinha a ver com outra coisa, né? Ou se soubessem também, eles não saberiam qual que é a temperatura mínima. O que seria a temperatura mínima? Seria quando a molécula parar de vibrar. Porque pensa comigo, se temperatura é o grau de vibração das moléculas, quanto maior a temperatura, maior a vibração. Se eu for diminuindo o valor da temperatura, teoricamente a vibração vai diminuindo. Então, a temperatura vai diminuindo, a vibração vai diminuindo, a temperatura diminui mais, a vibração diminui mais, enfim. Quando a molécula parar, a vibração vai ser o quê? Zero.
Quando a molécula parar, a vibração é zero, então a gente chegou no menor valor possível de temperatura, né? Que seria o valor de zero. Tem como eu vibrar menos que zero? Não. Então essa é a ideia do zero absoluto. O zero absoluto é o menor valor possível para a temperatura. O zero absoluto seria temperatura zero igual a vibração zero. Não tem como eu vibrar menos que isso. E aí, se a gente olhar a escala Celsius, o que significa isso? Ó, aqui está numa vibração alta. Essa escala aqui é Celsius e aqui é na escala Fahrenheit, né? Você vê que é o mesmo termômetro. Enfim, aqui, ó, aqui é 50 graus Celsius. Temperatura alta. Vou diminuindo a vibração. 40. Vou diminuindo. 30. Vou diminuindo. 20. Vou diminuindo. 10. Vou diminuindo. Zero. O zero seria a ausência de vibração, correto? Tem como eu vibrar menos do que parado? Não tem como. Então por que a temperatura continua caindo aqui? Porque esse zero aqui não é o zero correto. Esse zero aqui não significa ausência de vibração. Ele só foi uma referência que ele colocou. Porque o gelo derretia nesse momento, então ele fala, como o gelo derrete nessa temperatura, eu vou falar que aqui é o meu zero, só para ter uma referência. E aí, por isso que essa temperatura é uma temperatura em grau, ela não é uma temperatura verdadeira. O 0 grau Celsius realmente significa que a temperatura é zero? Não. Mesma coisa para o Fahrenheit. Ó. Você vê que o zero no Fahrenheit é até mais baixo. O zero em Fahrenheit equivale ali menos 16, menos 17 graus Celsius aproximadamente. Então o zero do Fahrenheit é mais baixo. Mas significa que quando chegar aqui a molécula parou de vibrar? Não, também porque ele continua tendo temperaturas menores. Então a questão é, qual que vai ser a temperatura onde essa molécula vai realmente parar? Essa foi a grande descoberta do Kelvin, né? Ele falou para gente que o zero absoluto, ou seja, o momento onde a molécula pararia, a molécula ficaria em repouso, seria de 273,15 graus Celsius negativo. Então, eu precisaria descer esse termômetro do grau Celsius até lá no menos 273, tá? Isso daqui, pessoal, é teórico. Ele não chegou nessa temperatura, ele fez através de cálculo, tá bom? Então, esse é o menor valor possível. Aqui eu coloquei, aqui a gente arredonda para 273, só para não ter problema com o número com vírgula aqui, que é muito específico, tá? Então, não tem problema a gente arredondar, não. O que significa isso? Tem como eu ter uma temperatura de menos 300 graus Celsius? Não, porque essa daqui é a temperatura limite. É o menor valor possível. Ora bolas, se aqui é o menor valor possível, significa que aqui a molécula está parada. Aqui a molécula zerou a vibração dela. E aí que vem a escala Kelvin. Se aqui ela está parada, eu vou colocar o meu zero aqui. Então a minha temperatura zero, o zero de verdade, tem que ser aqui, tá? Então a escala Kelvin é simplesmente a escala Celsius, só que ela coloca o zero onde o zero deve estar realmente, que é no menos 273. A escala Kelvin não vai ter número negativo, porque não existe temperatura abaixo disso, tá? Mas é igualzinho, é a mesma régua, só o zero começa no ponto de baixo. Tá, professor? Então, como que a gente vai ter outros valores aí? Então, a gente sabe que até a fusão do gelo aqui, que é quando o gelo vira do estado sólido para o estado líquido, se o zero absoluto é 273 negativo e o gelo ele derrete na temperatura 0 graus Celsius aqui, de 0 até 273, você tem 273 divisões nessa régua. Então, se a gente pegar e fazer exatamente isso para o termômetro do Kelvin, a gente daqui até chegar nesse ponto tem que ter 273. Então, esse valor aqui é 273, tá? Beleza. E o vapor d'água? A água ela vai entrar em ebulição em qual ponto? A gente sabe que é em 100 graus Celsius. Ou seja, do zero até do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água, a gente tem 100 divisões. Então, aqui na escala Kelvin, a gente vai ter que ter 100 divisões também. Então, qual temperatura seria essa? Ó? Se aqui, nesse início, é 273,
e até chegar aqui tem mais 100, 273 mais 100 dá 373, beleza? Então, de novo, hein? Qual que é o zero absoluto? 273 Celsius negativo, graus Celsius negativo. E o fusão e ebulição da água? Em graus Celsius, a água derrete a 0 graus Celsius e entra em ebulição a 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, a água derrete a 273 Kelvin e evapora a 373 Kelvin, tá? Não é grau Kelvin, é só Kelvin. Dessa forma, a formulinha de conversão ela é até mais simples também. Por quê? É só a gente somar 273. Então, se eu quiser a temperatura em escala Kelvin, é só pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu não soubesse aqui. Quanto que vale 0 graus Celsius na temperatura em Kelvin? Então eu venho aqui nessa formulinha. Eu quero transformar o quê? O Celsius. Então aqui é 0, 0 mais 273, 273. Bateu. 0 é igual a 273. Vamos supor que eu não sei que a temperatura em graus Celsius 100 equivale a 373. Vamos supor que eu não sei. Então, quero transformar 100 graus Celsius em Kelvin. Então, a gente vai lá. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Quero transformar 100 graus Celsius. Então, no lugar do C, coloco 100. 100 mais 273, 373. Tá? Se você quiser fazer o contrário, transformar de Celsius para Kelvin, também dá. É só você jogar esse número para o outro lado, aqui ele está somando, vai para o outro lado negativo. Então é só trocar o sinal aqui, tá bom? Então vamos fazer algumas observações aí. Na escala Kelvin, você não tem um valor negativo. Por quê? O zero absoluto é o menor valor de temperatura, então não tem como eu descer isso daqui, tá? Então a escala Kelvin não possui valor negativo. E outra observação, não se fala grau Kelvin. É sempre bom a gente frisar isso, tá? É somente Kelvin. Por quê, professor? Porque o Kelvin, isso daqui tem um embasamento teórico. Ele não simplesmente chegou lá e falou, vou colocar o zero aqui porque eu quero. Porque querendo ou não, foi isso que o Celsius fez. Vou colocar o zero aqui porque o gelo derrete aqui. Mas por que eu não coloco o zero onde, sei lá, onde ao invés do gelo fosse o ferro? O ferro derrete na temperatura tal. Por que eu não vou colocar o zero lá? Então, como isso daqui foi feito de uma forma arbitrária, o Celsius escolheu o que ele quis, o zero onde ele quis, você não pode falar que isso é um valor correto. Então, por isso que tem um grau aqui. Mesma coisa a escala Fahrenheit. O Kelvin não. O Kelvin ele mostrou matematicamente, teoricamente, onde é o menor valor de temperatura possível. Tá bom? Resumindo, então, o que a gente precisa saber, principalmente, é o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, o ponto de fusão é 0 e o de ebulição é 100. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o de ebulição é 212. E na escala Kelvin, o ponto de fusão é 273 e o de ebulição é 373. Como a gente viu, de Celsius para Fahrenheit, a gente tem essa transformação aqui. De Kelvin para Celsius, nós temos essa transformação. E nós não falamos de Kelvin para Fahrenheit, mas é só juntar essas duas aqui, ó. Como nessa fórmula é C dividido por 5, e aqui a gente sabe que o C é igual ao K menos 273, porque o 273 vai para o outro lado, é só trocar e colocar aqui, tá? Essa fórmula até que ela é desnecessária, mas enfim, caso você queira, ela está aí. Beleza? Então beleza, vamos fazer uns exercícios aí para terminar a aula de hoje. Aqui não tem segredo, tá pessoal? Converta 20 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Não tem segredo. Você tem a formulinha, é só trocar os valores e ser feliz. Então, primeiro, onde eu vou trocar isso daqui? Eu tenho a temperatura em Celsius, então eu vou trocar no lugar do C. 20 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Olha lá, só troquei no lugar do C. Aconselho vocês a sempre fazer a divisão se der. Então aqui no caso dá, 20 dividido por 5 dá 4. Beleza? Então a gente sobrou aqui 4 é igual a F menos 32 sobre 9. Faz a multiplicação cruzada. Nós temos que F menos 32 vezes 1 é F menos 32. 9 vezes 4 dá 36. Quero deixar o F sozinho, então esse 32 está aqui subtraindo, vai para o outro lado, somando.
Então, o valor do F é 68. Então, olha só, o que a gente está falando aqui, hein? 20 graus Celsius equivale a 68 graus Fahrenheit. Então, se você tiver um termômetro que está marcando 20 graus Celsius, esse mesmo termômetro na escala Fahrenheit marcaria 68 graus Fahrenheit, tá? 2. Converta 122 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Então, também não tem erro. Se é de Celsius para Fahrenheit, a gente tem a formuleta, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Qual o valor que eu tenho? Eu tenho um valor em Fahrenheit. Então eu vou trocar esse 122 no lugar do F. Então 5C sobre 5 é igual a 122 menos 32 dividido por 9. 122 menos 32 dá 90. Então ficou assim, ó. C sobre 5 é igual a 90 sobre 9. Ah lá, dá para fazer uma divisão aqui? Dá. 90 sobre 9 dá 10. Então sobrou aqui C sobre 5 é igual a 10. Faz a multiplicação cruzada, nós temos que C é igual a 50. Beleza? Então, o que a gente está falando? Que um termômetro lá nos Estados Unidos, que está marcando 122 graus Fahrenheit, para a gente é 50 graus Celsius, tá? São temperaturas iguais, equivalentes, só que em escalas diferentes. 3. Converta 80 graus Celsius para Kelvin. Então, muita atenção aqui, hein? Não é de Celsius para Fahrenheit, é de Celsius para Kelvin. Então, a gente sabe que Kelvin é igual a Celsius mais 273. É o mais facinho de todos, né? É só uma soma, não tem multiplicação, não tem divisão, nada. Então, como eu tenho um valor aqui do C, eu venho no lugar do C e troco por 80. Fazendo a soma aí, a gente vê que em Kelvin a temperatura dá 353 Kelvin. Lembrando que não é grau, beleza? Quer levantar? Vou fazer um barulhinho. Não é? Um barulhinho. Então, bora. 4. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então o problema está aqui, ó. Pô, que temperatura é essa? A gente quer transformar isso para Celsius. Professor, mas os 30 minutos? Isso daqui é da receita. Para a gente não é importante. A gente precisa só converter isso daqui. Então, de novo, não tem erro. Tem a formuleta? Joga nela e seja feliz. Como aqui eu tenho o valor do F, eu vou trocar esse valor no lugar do F. Então, C sobre 5 é igual a 392 menos 32 sobre 9. 392 menos 32, vamos lá, 392 menos 32. 2 tira 2, 0. 9 tira 3, dá 6. 360. Né? Então, o que a gente descobriu aqui? C sobre 5 é igual a 360 sobre 9. Dá para fazer uma divisão aqui? Dá. 360 dá para dividir por 9. Quanto que fica então? C sobre 5 é igual a 40. E aí a gente precisa agora só isolar o C. Faz a multiplicação cruzada. Nós encontramos que o valor do C é 5 vezes 40, 200. Beleza? Então, essa é a temperatura que a Maria tem que usar no seu forno aí. E 5, ele pede para a gente julgar as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo? Sim. E 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água? Sim. Então essa primeira está correta. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius? Sim, é o zero absoluto, né? Limite inferior é o valor menor possível, então é o nosso zero absoluto. E aqui ele fala, 1 grau Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit? Essa é não, pessoas. Por quê? Porque na escala Celsius a gente sai do 0 graus para 100 graus do fusão do gelo até a ebulição da água, né? Então a gente tem 100 divisões. Na escala Fahrenheit,
a gente sai do 32 graus Fahrenheit e vai até o 212 graus Fahrenheit. A gente tem 180 divisões. Então você vê aqui, ó, que a correspondência de um para o outro não é igual. Enquanto um sobe 100, o outro sobe 180. Então a relação que a gente tem aí é 1 para 1,8. Cada grau Celsius que eu aumento, na escala Fahrenheit, é um aumento de 1,8 graus Fahrenheit. Tudo bem? Olha só que interessante. Se fosse na escala Kelvin, aí daria. Por quê? 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Então daqui para cá a gente tem 100 divisões e aqui também a gente tem 100 divisões. Então 1 grau Celsius equivale a 1 Kelvin. O aumento de 1 grau Celsius equivale ao aumento de 1 Kelvin. Mas de Celsius para Fahrenheit a relação não bate, tá? Então essa 3 está errada. Então a alternativa correta aí é a A, apenas a A. Beleza? Então, tamo junto aí, pessoal. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição. Só mandar mensagem. Tamo junto e falou!